Este é o Entre Autores, um podcast que une literatura, psicanálise e linguagem. Em cada episódio, partimos de um trecho, de um romance, poema ou texto teórico, para pensar o que ele diz sobre nós e sobre a experiência humana. Aqui, a literatura vai além do entretenimento. Ela nos aproxima de nós mesmos e se revela no cotidiano. Sejam bem-vindos. O título desse episódio descreve para mim exatamente o que eu penso. Desde que descobri esse conto de Tchekov, penso que ele retrata a função do analista como só um grande escritor pode escrever, com simplicidade. Eu li uma vez em algum lugar, e eu não sei se é verdade, porque muita gente atribui frases a Clarice Lispector que ela talvez nunca tenha dito. Mas isso pouco importa, a frase em si já diz muito. Ser simples é difícil. Início Tchekov é mestre. Neste conto, com palavras do dia a dia e personagens comuns, ele nos faz sentir, mais do que entender, temas como a aceleração, o desamparo, a pressa, o descaso, a violência e, pasmem, até o papel do analista. E tudo isso sem teoria, sem técnica, sem jargão. Nenhuma obra freudiana ilustrou tão bem o papel do analista para mim. Ou talvez eu esteja ficando doida e vendo teoria psicanalítica em tudo que eu leio. É bem possível. O importante é que eu estou feliz em poder compartilhar esse conto com vocês. Tchekov escreveu Angústia em 1886. E só esse dado já impressiona pela atualidade do retrato da sociedade da época, quando falamos sobre o processo da aceleração. Aqui, a gente consegue perceber que não é tão contemporâneo assim. A epígrafe que inicia o conto diz assim: a quem confiar minha tristeza? Essa é a frase de um canto da igreja russa e já mostra o teor do nosso diálogo. É sempre interessante prestar atenção às epígrafes dos livros, porque geralmente elas dialogam com o tema dos textos. O conto inicia descrevendo um fim de tarde, início de noite. Está nevando, aqueles flocos grandes e lentos que vão cobrindo tudo com suavidade. Os telhados, os cavalos, as pessoas passando na rua. O cocheiro, que é o nosso personagem, Iona Potapov, e o seu cavalo estão completamente cobertos de branco. Parecem fantasmas. Tem-se a impressão de que mesmo que caísse sobre ele um monte de neve, não consideraria necessário sacudi-la. Essa é a frase do texto. Tem-se a impressão de que mesmo que caísse sobre ele um montão de neve, não consideraria necessário sacudi-lo. Essa frase é de uma delicadeza brutal, porque o que ela revela discretamente é o esvaziamento do impulso do viver. Não é uma preguiça, é como é que eu posso dizer? Não adianta tentar. E o que não adianta tentar? O que está constantemente cobrindo o personagem, a neve. Só que a neve, neste caso, é uma metáfora. A neve representa aquilo que se acumula sobre nós, quando nada dentro de nós responde mais. Essa ausência de movimento, ela não é externa. Ele, o cocheiro, o Iona, continua trabalhando. Ele continua sendo o que no nosso mundo nascemos para ser, funcionais. Não é verdade? Tchekov, ele usa a neve, ou seja, ele usa algo externo, mas para mostrar o que está acontecendo dentro do personagem. Isso não é incrível? Aí, olha só o que ele diz na sequência sobre o cavalo. Graças à sua imobilidade, à angulosidade das formas e à perpendicularidade de estaca de suas patas, parece mesmo de perto um cavalinho de pão de ló de um copeque. Seguramente ele está imerso em meditação. Não pode deixar de meditar quem foi arrancado do arado, da paisagem cinzenta e familiar, e atirado nessa voragem, repleta de luzes monstruosas, de um barulho incessante e de gente correndo. Isso ele está dizendo do cavalo, que na cena você consegue ver o Iona, né, que é o cocheiro, e a gente olha o cavalo, e olhando o cavalo, observando, você consegue perceber que ele está meditando. Aí ele usa aqui uma palavra muito interessante, atirado nessa voragem. Voragem significa tudo aquilo que é capaz de tragar, de destruir com violência. Então é como se o cavalo estivesse nesse universo voraz,
e capaz de destruí-lo. O cavalo, então, gente, deixa de ser só um animal de tração, ele vira um sujeito deslocado. É essa imagem que nos convida a olhar para a nossa própria sensação de inadequação diante de um mundo que exige pressa, eficiência e produtividade o tempo todo. Perceba que a cidade não é só um lugar diferente do campo. A cidade é um espaço devorador. É isso que ele coloca no texto, que engole o sujeito e exige dele uma adaptação imediata. Quando ele usa assim as luzes monstruosas, o barulho incessante, a correria, tudo isso cria um ambiente de excesso, onde não há espaço para o quê? Para parar, para sentir, nem digerir nada. Quando o narrador ele descreve o cavalo dessa forma, ele está trazendo a gente para refletir na posição do cavalo. Ele humaniza o cavalo e nos coloca a pensar. Será que é só o cavalo? Será que o cavalo nos representa? Será que a gente está nesse mundo, num mundo que nos exige pressa, eficiência e produtividade o tempo todo? E a gente não pode esquecer que isso foi escrito em 1886. Bem, o texto continua. Iona tenta contar sua dor 3 vezes ao longo do conto. E aí eu ainda nem disse qual dor é, né? Mas ele vai falar agora. O primeiro é o primeiro passageiro que entra. Um homem entra no trenó e está com pressa. Iona tenta puxar conversa. Menciona que o filho morreu. O homem até pergunta como o filho morreu. Iona fala, né? Eu perdi meu filho essa semana. Aí o homem pergunta, e como que ele morreu? Mas só isso. Não tem, é mais por curiosidade do que por interesse. Que depois ele age de forma muito violenta e agressiva com Iona, que está dirigindo, né, o trenó muito devagar. Então você percebe que ali não tem nada empático, é apenas uma curiosidade mesmo. Na segunda tentativa, depois desse passageiro descer, o Iona pega 3 jovens. Eles estão extremamente animados, falam muito alto, eles riem, fazem piadas o tempo todo. E desde o início tratam Iona com desprezo. Zombam da lentidão do cavalo, da aparência do Iona e até chegam a agredi-lo fisicamente. Um deles dá um chute nas costas do Iona. E olha o que o narrador escreve. E Iona, então ele sofre um golpe nas costas. Aí o texto fala assim: e Iona ouve mais que sente os sons de uma pancada no pescoço. Iona ouve mais que sente os sons de uma pancada no pescoço. Ele não sente a dor da pancada. Ele sabe que alguém bateu nele porque ele ouviu. Que frase poderosa. Ela mostra que o corpo de Iona está tão anestesiado pela perda, tão tomado pela angústia, que nem a agressão física é registrada como dor. Olha a escolha de palavras do Tchekov. Ele ouve o som da pancada. Ele não sente a dor. É como se o corpo já não estivesse ali por completo. Como se a dor pela morte do filho tivesse sido tão avassaladora que nenhuma outra violência atravessasse mais. A agressão física se transforma em ruído, porque a dor psíquica ocupa tudo. Essa agressão ocorre depois de Iona dizer que perdeu o filho naquela semana. Aí, quando o jovem ouve isso, ele diz assim: mas todos nós vamos morrer. Antes de Iona contar como a morte ocorreu, a viagem chega ao fim e os 3 descem. Mais uma vez, Iona não consegue dizer da morte do filho. Após a saída dos jovens, Iona está sozinho novamente. Aí o narrador, gente, ele descreve a dor de Iona com poucos na literatura, sabe? Ele diz assim: os olhos de Iona correm inquietos e sofredores pela multidão que se agita de ambos os lados na rua. Não haverá entre esses milhares de pessoas uma ao menos que possa ouvi-lo? Mas a multidão corre, sem reparar nele, nem na sua angústia. Uma angústia imensa que não conhece fronteiras. Dá a impressão de que se o peito de Iona estourasse e dele fluísse para fora aquela angústia, daria para inundar o mundo. E, no entanto, não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia, com muita luz. Olha isso. A cidade segue, barulhenta, apressada, indiferente. E ele está ali, invisível. Ai, gente, eu sei que nem faz sentido, mas toda vez que eu encontro um personagem assim na literatura ou no cinema,
eu fico com a vontade de atendê-lo na clínica. Vontade de falar, Iona, aparece lá na clínica. Não dá uma vontade de ouvir esse homem? De abrir um espaço para ele finalmente falar? Porque é isso que a angústia faz, ela aperta, ela cala, ela sufoca. Mas a linguagem é capaz de fazer da mais insuportável agonia uma obra de arte. Esse é um dos poderes da linguagem, mas a gente vai chegar lá. Iona decide ir para casa. Já na cocheira, tenta conversar com outro cocheiro. Começa a falar, mas esse personagem logo vira e dorme. Estava muito cansado. Iona é mais uma vez interrompido pelo silêncio do outro. Aí o narrador escreve assim: Iona procura ver o efeito que causaram suas palavras, mas não vê nada. O jovem se cobriu até a cabeça e já dormiu. Então ele fala para o rapaz que ele perde o filho, aí ele olha esperando alguma reação, mas não vê nada. Não percebe nada porque o rapaz já vira e dorme. Não tem jeito. Iona desiste antes de dormir, vai ver o cavalo. Assim, eu sou apaixonada pelo conto inteiro. E eu tenho várias observações importantes em outras partes do texto, mas o que mais me atrai nesse texto encontra-se nos parágrafos finais. Se alguém conseguiu descrever o método psicanalítico e a posição do analista de uma forma poética, essa pessoa foi Tchekov. É uma das coisas mais belas que eu já li até hoje e me inspira na clínica. Eu vou ler essa passagem que me atrai muito e depois eu comento. O velho suspira e se coça. Assim como o jovem quis beber, assim ele, Iona, quer falar. Vai fazer uma semana que lhe morreu o filho e ainda não conversou direito com alguém sobre aquilo. É preciso falar com método, lentamente. É preciso contar como o filho adoeceu, como padeceu, o que disse antes de morrer e como morreu. É preciso descrever o enterro e a ida ao hospital para buscar a roupa do defunto. É preciso falar. Vocês ouviram isso? É preciso falar e falar com método. Isso não é Freud, gente. Isso é um conto escrito em 1886. O narrador nos aponta que algo acontece com a angústia quando o sujeito fala. Mas perceba, não é uma conversa de bar, não é para saciar os ouvidos curiosos, é com método, lentamente e de novo, até que desse de novo seja possível fazer algo novo. Percebe? Isso é poderoso demais. É bom ir ver o cavalo, pensa Iona. Está mastigando? Pergunta Iona ao cavalo, vendo os seus olhos brilhantes. Ora, mastiga, mastiga. Se não ganhamos para a aveia, vamos comer feno, sim? Já estou velha para trabalhar de cocheiro. O filho é que devia trabalhar, não eu. Era um cocheiro de verdade. Só faltou viver mais. Iona permanece algum tempo em silêncio e prossegue. Assim é, irmão, minha eguinha. Não existe mais Kuzma Ionitch. Foi-se para o outro mundo. Morreu assim, por nada. Agora, vamos dizer, você tem um potrinho que é teu e de repente, vamos dizer, esse potrinho vai para o outro mundo. Dá pena, não é verdade? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão do seu amo. Iona anima-se e conta-lhe tudo. Assim termina o conto. Então perceba, Iona começa o diálogo fazendo uma pergunta ao cavalo. O cavalo responde, gente. Pronto. Nem um analista deve responder. Tô zoando. Iona diz pela primeira vez o nome do filho. Kuzma Ionitch. Até aqui ele só havia se referido a ele como meu filho. Dar nome ao que se perdeu é começar a reconhecer a perda como real. É torná-la concreta. Mas ao mesmo tempo, e essa é mais uma beleza da linguagem, nomear é um ato de amor e de permanência. O filho não existe mais, mas a linguagem traz esse filho de volta. É como se ao falar o nome, Iona estivesse resgatando o filho do esquecimento e também se autorizando a começar a viver essa dor. Na tentativa de fazer o cavalo entender a dor, Iona começa a contar a história como se fosse o próprio cavalo. Vocês perceberam isso? Ao falar assim, o que acontece? Ele se distancia da própria experiência direta. É uma forma de suportar o insuportável, transformar sua dor crua em narrativa. Esse também é um recurso psíquico muito poderoso, porque
quando a dor não pode ser dita de frente, ela vai encontrar caminhos laterais para aparecer. É por isso que às vezes você acha que o paciente do nada mudou de assunto. Ele não mudou de assunto, gente. O inconsciente vai encontrar outras formas de se dizer. É a gente que precisa aprender a ouvir, porque o discurso insiste. Essa maneira de falar de si sem dizer eu, né? Quando ele usa essa fábula, ele começa a falar com o cavalo, né? Agora vamos dizer, imagine que você tem um potrinho, que ele é teu filho, e de repente, vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para o outro mundo. Dá pena, não é verdade? Todo esse movimento, essa repetição, vamos dizer, pense assim, imagine. Essa maneira de falar de si, nesse caso o cavalo, né, com o cavalo, é um modo de dar forma à dor, mas dar forma sem ser engolido por ela. Então ele projeta no cavalo essa experiência porque para ele é traumático demais. Ao transformar a angústia em uma espécie de uma fábula improvisada, Iona vai criando uma distância segura entre ele e o trauma. Então, quando Iona fala com o cavalo, e aqui é o ponto que me levou a colocar no título que esse conto deveria ser lido por todo psicanalista, é porque quando ele vai falar ao cavalo, ele não recebe do cavalo consolo, conselho, nem frase pronta. O cavalo não disse que entende, ele não interpreta a dor do Iona, ele não oferece palavras reconfortantes, ele não diz, eu sei o que você está passando, eu te entendo. O cavalo sopra na mão do dono. Só que esse sopro, que parece simples, isso aí é a minha opinião, né? Carrega um gesto mais potente de escuta que existe. É um silêncio que ele não recua, ele permanece, ele autoriza. Autoriza o quê? A fala do outro. É como se o cavalo dissesse para Iona, continue. E, apesar de ser minha interpretação, me parece que é esse movimento, porque é exatamente isso que o Iona faz. O Iona continua. Ele entende essa linguagem. Linguagem não verbal, inclusive. Pela primeira vez no conto, ele não é interrompido. Ele não é ignorado, ele não é ridicularizado. Então, o que ele pode fazer agora? O que ele está autorizado a fazer? Ele pode nomear o nome do filho, nomear o que aconteceu com ele, nomear a ausência, a inexistência atual e ainda assim trazê-lo de volta com a própria linguagem. Ele pode narrar o que aconteceu, elaborar, repetir, contar novamente, trabalhar. Lembra da frase? Falar com método, lentamente. Isso é psicanálise pura. E o mais bonito é que essa lembrança me vem não de um texto teórico apenas. É óbvio que eu sei a teoria e por isso que eu consigo ler a literatura e encontrar essas riquezas. Mas quando eu estou na clínica, a literatura aparece na minha memória. Talvez porque Tchekov, com essa simplicidade radical dele, né? Ele tem entendido algo muito importante, que a dor humana, ela precisa de espaço, não de pressa. O que há de mais belo não é o que se diz, mas o espaço que se sustenta para que o outro diga. E isso me lembra uma frase que eu gosto muito de Irandé Antunes, que diz que é através da linguagem que o homem se revela, se define e faz sentido da própria existência. Meu desejo é que cada Iona encontre um espaço para se dizer. Essa foi a minha leitura do conto do Tchekov, Angústia. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, eu convido vocês a lerem o texto na íntegra. É de uma riqueza impressionante. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por escutar o Entre Autores. O link do livro citado está na descrição. Comprando por ele, você apoia gratuitamente esse podcast. Para continuar acompanhando os próximos episódios, inscreva-se no canal. Até a próxima!